Você sabia que não existe apenas um tipo de espermatozoide? Você já ouviu falar que machos podem ter dois tipos de espermatozoides? Um que tem material genético e um que não tem material genético e que é estéril? E seria um espermatozoide um indivíduo à parte do macho que o gerou? Vem conhecer nesse vídeo um pouco mais sobre a cooperação espermática e os diferentes tipos de espermatozoides existentes. Eu sou Jordan, biólogo e mestre em ecologia de biomas tropicais, e sejam muito bem-vindos ao canal Eterna Busca. O espermatozoide é o tipo celular mais diverso conhecido, e a sua morfologia evolui rapidamente entre populações e espécies. Vejam só esse exemplo nessa foto, que aqui temos o exemplo de espermatozoides de diferentes espécies. Nós temos do ácaro, nós temos de gastrópodes, nós temos de uma salamandra, de um morcego, de um humano. Cada espécie tem um espermatozoide bastante distinto. Por exemplo, nessa figura aqui, nós já temos agora a foto, de uma microscopia de varredura dessas diferentes variações morfológicas de espermatozoides. E, por exemplo, aqui em A nós temos o espermatozoide de um tartígrado, em B de vermes, em C de ostracodas, em D nós temos as moscas da fruta, em E nós temos os moluscos, em F das aranhas, em G dos insetos hemípteras, em H de insetos hexápodes, em I em sapos, em J em peixes, em K em tartarugas, em L em aves, M em pangolins e N em ratos. E aí você pode perceber como é uma imensa diversidade de espermatozoides. Os espermatozoides eles são células extremamente incomuns devido à sua natureza dual. Por um lado, eles são células haploides altamente diferenciadas e parecem ser simples, produzidos no corpo de um macho para transmitir os seus genes de uma geração para outra. Por outro lado, após a ejaculação, os espermatozoides são organismos de vida livre, como entidades genéticas únicas, que executam uma série de funções independentes do macho que os produziu. Isso inclui maturação, transformação ou capacitação após a ejaculação. Depois, a localização de um óvulo e navegar pelo trato reprodutivo feminino. 3. Sobreviver por um tempo prolongado dentro da fêmea. Lembra que nós já falamos sobre esse período de sobrevivência nos nossos vídeos anteriores dessa série? Nós já falamos sobre isso, principalmente no nosso primeiro vídeo, lá na qual eu falo sobre o tempo de permanência e como que eles podem ser preservados dentro do corpo da fêmea. Se você não conferiu esse vídeo ainda, eu vou deixar indicado aqui que ele é bem legal. E no nosso segundo vídeo nós falamos sobre os plugs copulatórios também, que é bem interessante. Se você não viu esse vídeo, porque esses vídeos anteriores, confere lá, porque esse é o terceiro vídeo dessa série de vídeos explorando a evolução do espermatozoide e esperma. A quarta peculiaridade dos espermatozoides é que ele tem uma variedade de interação bioquímica e celular entre o esperma, o plasma seminal e as características da fêmea, que é muito única e singular. E, por fim, na quinta característica, é uma competição com os espermatozoides de outros machos para fertilizar os óvulos de uma fêmea. Com todas essas características, não é de se admirar que os espermatozoides sejam frequentemente interpretados como indivíduos, repletos dos seus próprios interesses evolutivos e a sua própria aptidão reprodutiva. O conceito de individualidade espermática tem sido amplamente aplicado para explicar a evolução de duas formas espermáticas incomuns, que é o heteromorfismo e a conjugação. O heteromorfismo espermático ocorre quando mais de um tipo de espermatozoides é produzido em um único testículo, com apenas um tipo de espermatozoide que participa da fertilização efetiva, que vai lá entrar no óvulo. O heteromorfismo aqui nessa foto é de uma Drosophila pseudobscura. Em vermelho você vê um espermatozoide estéril e em verde que é fértil.
Já a outra característica dos espermatozoides, que é a conjugação espermática, envolve a união de 2 ou mais espermatozoides para a motilidade ou para o transporte, antes deles se dissociarem, né, se desfazerem no local da fertilização ou do armazenamento do esperma, dos espermatozoides. Semelhante ao que acontece no caso dos plugs copulatórios dos roedores, que nós falamos lá no nosso segundo vídeo dessa série, em que os espermatozoides ficam juntos num coágulo e eles vão sendo liberados aos poucos. Tá vendo essa massa nessa foto? Essa massa são milhares de espermatozoides reunidos ali. Pode ser muitos espermatozoides ou pode ser também somente 2 espermatozoides que se juntaram, como nesse outro exemplo, daqui do D. O esperma conjugado, né, espermatozoide conjugado dentro das vesículas seminais femininas e depois ele pode ser enviado, né, como pacotes cooperativos, como está representado em C aqui, que são esse grupo de espermatozoides conectados, ou eles podem ser liberados em pares, como está representado aqui em D, que eles vão passando, né, através do trato reprodutivo feminino. Notavelmente, esses fenômenos aparentemente díspares, às vezes, ocorrem tanto a conjugação quanto a questão do heteromorfismo espermático. E aí, esses fenômenos ocorrem com 2 tipos distintos de espermatozoides que se unem para formar conjugados de espermatozoides mais complexos, sugerindo assim que a função desses 2 fenótipos, dessas 2 características dos espermatozoides, podem ser complementar. Aí vamos entender agora um pouco dessa cooperação espermática. Tanto o heteromorfismo espermático quanto a conjugação têm sido interpretadas como cooperação espermática, incluindo o que é chamado de altruísmo reprodutivo, que serve para aumentar o sucesso da fertilização em ambientes muito competitivos, semelhantes ao que acontece no caso das castas operárias, que são estéreis, dos insetos eusociais, como formigas, cupins e abelhas. E aí vamos entender um pouco dos 2 tipos de espermatozoides. Os 2 tipos de espermatozoides podem parecer muito diferentes um do outro, ou podem ter uma aparência geralmente semelhante, diferindo apenas no comprimento total, ou nas dimensões proporcionais das suas partes. Por exemplo, quando eles têm uma cauda muito mais longa do que o outro. Como nesse caso da Drosophila pseudoescura, que em vermelho é o espermatozoide estéril, em verde o fértil. Vem como o verde é muito maior do que o vermelhinho que é infértil. O heteromorfismo do espermatozoide ele é um fenômeno taxonomicamente difundido em muitas e muitas espécies e grupos animais, na qual os machos produzem 2 ou mais tipos diferentes de espermatozoides no mesmo testículo. E esses 2 tipos de espermatozoides eles são transferidos em uma única ejaculação. E embora o significado funcional de cada tipo de espermatozoide nem sempre esteja claro, mas espera-se que juntos eles aumentem a probabilidade da fertilização do óvulo. Embora não confirmado em todos os casos, provavelmente é verdade que apenas um dos tipos de espermatozoides, frequentemente referido como espermatozoide eusperma ou eupireno, é geneticamente funcional na fertilização do óvulo. Aqui nós temos o exemplo dos 2 tipos de espermatozoides na mariposa do tabaco, a Manduca cesta. Os paraespermatozoides são produzidos em uma maior quantidade e eles vão ser degradados. E eles não têm material genético, enquanto quem tem material genético é o eusperma, o euespermatozoide, que é esse grandão aqui, compridão. O tipo de esperma não fertilizante, que é o paraesperma, pode não ter o DNA, por isso ele também é chamado de apireno, ou conter apenas um complemento cromossômico parcial, que é o chamado espermatozoide oligopireno. Em alguns casos, o complemento cromossômico do paraesperma pode ser normal. No entanto, esses espermatozoides podem não ser funcionais na fertilização, como demonstrado por inúmeras espécies de espermatozoides heteromórficos de Drosophila. E aí vamos entender um pouco desses espermatozoides que não são fertilizantes.
Em muitas espécies com fertilização interna, o fluxo seminal ou espermatóforos incluem não apenas espermatozoides comuns, que têm essa função de fertilizar o óvulo, mas também alguns outros elementos que não têm um papel direto na fertilização. Nas lepidópteras, os espermatozoides apirênicos, que é aqueles sem DNA, que não possuem núcleo, são muito bem conhecidos. Normalmente, o número de espermatozoides apirenos, sem o DNA, é várias vezes maior do que o número de espermatozoides eupireno, que é com DNA. Às vezes, mais de 10 vezes a proporção, tem um número 10 vezes maior de espermatozoides apireno do que de eupirenos. Em borboletas e mariposas, o paraesperma parece facilitar o nado do eusperma e agir como enchimentos baratos dos órgãos de armazenamento de esperma masculino, as espermatecas. Lembra lá dos órgãos de armazenamento de esperma que nós já conversamos antes por aqui? Pois é, lá nós já falamos nesse vídeo que eu falei sobre a característica da vagina e das fêmeas. Eu falei também nesse outro vídeo que eu falo sobre a espécie de uma mosquinha que tem vagina, que ela teria pênis, né? Lá eu falo também sobre essa característica delas. Inclusive, nesse vídeo, nós falamos sobre a importância nutricional que o esperma pode ter para a fêmea. Então, não esquece de conferir esse vídeo, cara, bem legal. Um outro exemplo é o esperma curto dos dípteras. Dois tipos de espermatozoides, um longo e um curto, existem em muitas espécies de díptera. Alguns estudos indicam que apenas espermatozoides longos fertilizam os óvulos. E aqui eu trouxe um outro exemplo de diversos paraespermas de caracóis. E olha como isso varia muito, eu achei muito peculiar, São formatos bem diferentes. Os papéis desses elementos são geralmente desconhecidos, mas muitas hipóteses foram sugeridas. Uma é a hipótese de que o papel principal desses paraespermatozoides é a doação nutricional para a fêmea. Os chamados presentes nupciais, eles evoluíram em muitos animais, como no caso da mosca escorpião e do grilo. Assim, as substâncias dos espermatozoides podem atuar do esperma, como um presente nupcial. De fato, muitos estudos em lepidópteras e em díptera mostram que a fêmea pode usar o material seminal para nutrição. O paraespermatozoide, o paraesperma estéril, presumivelmente, ele evoluiu num contexto de promover o sucesso do seu irmão espermatozoide, no qual eles estão altamente ligados. As explicações atuais para como eles conseguem isso incluem o provisionamento de nutrientes, facilitar o transporte ou a ativação do espermatozoide, auxiliar na competição de espermatozoides com os outros de outros machos, ou na escolha feminina enigmática, que nós já falamos também no nosso vídeo anterior aqui do canal. Ou então, agindo como alvos sacrificiais para o espericídio mediado pelas fêmeas. Espericídio é a morte de espermatozoides que acontecem lá na região da vagina. Se o paraesperma tem uma função de sacrifício, então o investimento masculino nesse paraesperma, em produzir mais paraesperma, deve aumentar positivamente com a ocorrência justamente desse espericídio nas fêmeas. Ou seja, quanto mais as fêmeas fazem o espericídio, que é a matar os espermatozoides, mais o macho vai investir em produzir esse paraesperma. No nosso próximo vídeo dessa série, nós vamos explorar o tema da nossa resposta imune ao sêmen e também como os compostos presentes no sêmen afetam a gravidez. Por isso, se você quer conferir esse vídeo, não deixe de se inscrever aqui, porque ele é muito interessante. E ainda nós vamos explorar mais outros aspectos ainda, até inclusive sobre o presente nupcial, o esperma como presente nupcial. E, para você já ficar atento, eu vou deixar indicado aqui esse outro vídeo dessa série, na qual eu falei sobre os plugs copulatórios, que ficou bem interessante, e essa outra série de vídeos falando de outros aspectos reprodutivos dos animais. Vejo vocês no nosso próximo vídeo e até mais!